Pensa só, e se existisse um mapa, um guia prático para acabar com o sofrimento? Hoje, a gente vai desvendar exatamente isso. Um caminho profundo traçado há mais de 2 milênios pelo Buda, com um objetivo muito, muito claro: a libertação. Sabe, todo mundo já deve ter se perguntado isso em algum momento. Por que mesmo quando a vida parece estar nos eixos, ainda tem aquela sensação lá no fundo, aquela insatisfaçãozinha, aquele sentimento de que algo está faltando? Pois é essa inquietação universal que faz o ensinamento tão antigo conversar diretamente com a gente hoje. E vamos ser sinceros, né? A gente raramente começa a procurar um caminho espiritual quando tá tudo maravilhoso. Geralmente o empurrão vem da dor, da confusão. Vem naquele momento em que o chão some e as distrações normais simplesmente não dão mais conta do recado. E aqui que a abordagem do Buda é, assim, genial. Ele não chegou com uma lista de regras para seguir e pronto. Ele agiu mais como um médico. Primeiro, ele fez o diagnóstico do problema universal, que é o sofrimento. Depois, explicou a causa. E aí sim, por fim, ele passou a receita, o tratamento. Ok, então vamos direto para o diagnóstico. A primeira nobre verdade é basicamente um convite para a gente ser brutalmente honesto sobre a condição humana. O ponto de partida é olhar de frente e reconhecer que o sofrimento existe. Ou, para usar a palavra original e mais precisa, reconhecer a existência de dukkha. E essa palavra, dukkha, é fundamental, porque não estamos falando só daquela dor aguda, óbvia, é algo bem mais sutil. É aquela insatisfação de fundo, sabe? Aquela sensação de que as coisas nunca estão 100%, de que a realidade e o que a gente quer vivem em um atrito constante. Isso parece na vida de jeitos que todo mundo conhece. Claro, tem as dores mais pesadas, o ciclo de nascer, envelhecer, ficar doente, morrer. Mas também está nas frustrações do dia a dia, ter que aturar o que a gente não gosta, ter que se separar do que a gente ama, não conseguir o que a gente tanto quer. Tudo isso, no fim, é dukkha. Certo. Se o diagnóstico é esse, qual é a causa? De onde vem tudo isso? Bom, de acordo com a segunda nobre verdade, essa insatisfação não é um acaso, não é algo que vem de fora e nos atinge. Ela tem uma origem bem específica. E o mais importante, essa origem pode ser encontrada. E a origem, olha só, está aqui dentro, na nossa própria mente. O Buda identificou a fonte em certos estados mentais que ele chamou de kilesas, que a gente pode traduzir como aflições ou impurezas. São basicamente padrões de pensamento e emoção que distorcem a nossa visão e nos fazem agir de formas que inevitavelmente acabam em mais sofrimento. Então a gente tem uma espécie de árvore do sofrimento. Na raiz de tudo está a ignorância, a vidya. E atenção, não é falta de informação, tipo não saber a capital de um país. É uma percepção fundamentalmente equivocada da realidade. Essa raiz alimenta o tronco, que são as aflições, a ganância, a raiva, a confusão. E qual é o fruto que essa árvore dá? Exato, dukkha, o sofrimento. Mas calma, agora vem a melhor parte. A terceira e a quarta nobre verdade são a grande virada na história. Elas dizem o seguinte: existe uma cura e existe um tratamento. O sofrimento não é uma sentença para a vida toda. É possível dar um basta nisso. E o caminho para fazer isso é o que o Buda chamou de caminho do meio. Ele ser chamado de caminho do meio porque ele, de forma muito inteligente, evita duas ciladas. De um lado, tem a armadilha de achar que a felicidade está em correr atrás do prazer sem parar. Isso só dá uma satisfação rasa que acaba rapidinho. Do outro lado, tem a ideia de se punir, de maltratar o corpo achando que isso purifica a mente. O que, convenhamos, é só doloroso e não leva a lugar nenhum. O caminho do meio diz nenhum, nem outro. A gente cuida do corpo sim, mas de forma equilibrada para que ele seja uma base sólida para o verdadeiro trabalho, que é treinar a mente. Beleza, mas como é esse caminho na prática? Ele é o famoso nobre caminho óctuplo. E aqui tem um ponto-chave. Não é para pensar nisso como 8 degraus de uma escada, que você sobe um depois do outro. Pensa mais como 8 fios de uma corda. Todos eles são trançados juntos, ao mesmo tempo, e é essa união que dá força para o caminho todo. E, para facilitar a nossa vida, esses 8 fatores são organizados em 3 grandes áreas de treinamento. A primeira é a disciplina moral, ou sila. Isso tem a ver com a nossa conduta no mundo, como a gente fala, como a gente age, como a gente ganha a vida. Depois vem o treino da concentração, ou samadhi. Isso é literalmente musculação para a mente, para deixá-la mais estável e focada.
E por último, com essa base sólida, vem a sabedoria, ou panha, que é sobre ver o mundo com clareza e ter uma intenção correta. E a lógica por trás disso é simplesmente brilhante. Pensa bem, uma conduta ética, sem prejudicar ninguém, deixa a nossa mente mais tranquila, sem peso na consciência. Com a mente tranquila, fica muito mais fácil se concentrar. E com uma mente concentrada, afiada, aí sim a sabedoria de verdade pode surgir. Uma coisa vai construindo a outra, num sistema que se reforça. Certo, mas, no fim das contas, para onde esse caminho todo leva? Qual é o destino final dessa jornada? O objetivo não é pouca coisa, não. É a libertação completa. E esse é o ponto mais importante. O objetivo aqui não é só ter uma vida um pouquinho melhor ou sentir uma felicidade que vai e vem. O alvo é Nibbana. É a extinção total daquele fogo da ganância, da raiva, da ignorância. É alcançar uma paz que não depende de mais nada do lado de fora. Uma liberdade final que ninguém pode tirar. E essa citação, para mim, resume tudo. Ela deixa bem clara a nossa responsabilidade no processo. O Buda sempre se colocou como um guia, alguém que aponta a direção. Ele te dá um mapa, ele te mostra o caminho que ele mesmo trilhou, mas quem tem que caminhar, quem tem que dar cada passo é cada um de nós. A libertação não é um presente, é uma conquista. Então, a gente fica com essa reflexão final. Se a gente aceita essa ideia de que a nossa insatisfação não é aleatória, que ela tem causas que podem ser entendidas e removidas, isso não muda completamente o jogo? Isso não abre a possibilidade incrível de que a felicidade duradoura não é algo que a gente encontra por sorte, mas sim algo que a gente cultiva, que a gente constrói através de um caminho claro e totalmente acessível?